doutrina. Então a palavra doutrina, ela foi levada para um campo que de fato não é. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra discipulado também foi levada para essa mesma ideia. Lá na sua igreja tem discipulado? Aí, dependendo da pessoa que for responder, vai dizer não. Por que não tem? Se é um princípio elementar. Meu Deus. Forte, Varão. Obrigado. Por que eu vou responder que na minha igreja não tem discipulado? Por quê? Porque na cabeça de quem está fazendo a pergunta, ou de quem está respondendo, já tem uma ideia formada do que é discipulado. Já está estabelecido. Vocês trabalham com discipulado? Tá, então quem é o seu discipulador? Já vem a pergunta na hora. Você trabalha em discipulado? Sim. Quem é o seu discipulador? Por quê? Porque a pessoa está querendo um nome. A pessoa está querendo uma referência de alguém para poder entender se a igreja trabalha com discipulado. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós estamos desenvolvendo uma igreja. Nós estamos aqui com o intuito de glorificar a Deus com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos, que a nossa vida, que a pregação que aqui é liberada, tenha o intuito final de glorificar a Deus. Então, quando nós formos olhar para os temas bíblicos, elementares, pilares, fundamentos da fé cristã, nós temos que olhar para eles à luz da Bíblia. Nós já ouvimos aqui hoje que aquilo que não tiver na palavra de Deus, nós temos que olhar com uma lupa maior ainda. Se tem um texto bíblico e está dentro do contexto, glória a Deus, podemos aceitar. Tem coisas que, na verdade, não destroem a fé cristã. Mas também, se não tiver, não vai estar perdendo nada. Tem uma delas é usos e costumes. É pecado alguém falar, eu só gosto de camisa ou de camiseta? Não vai alterar nada. Eu gosto de congregar assim. Eu gosto de servir a Deus, eu posso até usar X roupa naquele lugar, mas no culto eu não vou com essa roupa. Amém. Tem um senso de reverência, tem um senso de respeito, e nós respeitamos isso. Se alguém quiser aqui ser adepto de paletó e gravata, será muito bem-vindo. Não será discriminado. Não, porque isso não é patamar da fé cristã. Isso não são princípios básicos para que a nossa caminhada possa ser desenvolvida a ponto de ter sucesso ou não. Imagina que nós estamos no mesmo avião, com a mesma tripulação, nós temos o mesmo destino. Porém, nós vamos ter desejo nessa caminhada de estar ao lado de algumas pessoas, sim, mas o fato de eu estar mais próximo desse ou daquele não está alterando de fato, diretamente, o destino da minha viagem. Então, discipulado, na verdade, é uma viagem. Discipulado é uma viagem de volta para casa. É um tema maravilhoso para a gente trabalhar. Eu vou trabalhar nos dois evangelhos, Mateus e Marcos. Mateus 28, falando da grande comissão. Mas eu queria só dar algumas características aqui. Por exemplo, para iniciar esse momento de reflexão, a pergunta é, eu posso ter discípulos? Eu, Adilson, posso ter discípulos? Eu posso gerar filhos a ponto de que esses filhos me chamem de pai? Eu posso fazer isso? Então, eu acredito que uma das perguntas que nós vamos responder nesta ministração de hoje são essas. Porém, antes de falar o que é discipulado, eu só queria falar algumas coisas que não é discipulado. O que não é discipulado? Discipulado não é um curso de iniciação da fé. Discipulado não é uma classe. Por exemplo, discipulado de batismo. Então, nós usamos o termo, muitas vezes, discipulado, para dizer
apenas uma classe temporal. Então, discipulado não é uma classe de iniciação da fé. Discipulado não cabe à teologia do coaching, que está muito em alta hoje. Discipulado não cabe essa teologia do coach, onde tem um mentor, um cara que resolve, alguém que sabe tudo, e agora eu tenho que me submeter a esse coach, treinador, especialista, e agora eu vou ter que andar debaixo dessa conversa. Discipulado não é ter autoridade espiritual sobre as pessoas. Discipulado não é ter direito sobre falar o que você quer para outra pessoa. Discipulado não é um estágio apenas da fé cristã. Discipulado não é abuso de autoridade, porque muitas vezes vem na nossa cabeça alguém que um dia se frustrou por conta de um abuso de autoridade. Então isso não foi discipulado. Isso não tem a ver com o tema discipulado. Se alguém abusou de você, se alguém chegou a ter um abuso espiritual ou de autoridade sobre a sua vida, não é discipulado. Discipulado não é um programa da igreja e também não é um método. Não é um método que nós adaptamos na nossa igreja e dizemos entre o ministério de ensino, o ministério da ação social, o ministério de jovens e o ministério de jovens. Porque algumas comunidades, para que não perca os adeptos do discipulado, cria-se um ministério chamado discipulado, porque aquele que quer se submeter entra naquele ministério e ele começa a ser discipulado. Discipulado também não é um ministério específico da igreja. Discipulado também não é uma estratégia de crescimento numérico de igreja. Então, eu só quero falar algumas. Tem milhares de características que não é discipulado. Então, nós temos as referências, até dos últimos 20 anos, 30 anos, de que entrou uma ferramenta na igreja, que colocaram o nome, deram o nome de discipulado, ou dentro de alguns princípios da palavra de Deus. Por quê? Porque é pela palavra de Deus. Se algum ponto da palavra de Deus, essa palavra pela palavra, ela vem do original de esquadrinhar. Ou seja, imagina nós pegarmos dessa ponta, para achar a esquadrinha, não tem como colocar aqui. Tem que ser de uma ponta na outra. Isso é esquadrinhar. Então, pela palavra é andar esquadrinhado pela palavra. Ou seja, do início ao fim, se houver dentro da palavra de Deus conteúdo que condene aquilo que eu estou praticando, então é abominável pela palavra de Deus. Mesmo que alguém possa achar um texto bíblico para poder dizer. Eu disse, está aqui na minha referência, o texto da Bíblia que diz que a ninguém chameis de pai. Alguém conhece esse texto? A ninguém chameis de pai. E o Alex lê um texto aqui hoje, na abertura do culto, falando que Paulo tinha gerado verdadeiramente um filho. E está aqui, eu quero ler novamente esse texto, porque ele fala, a Timóteo, meu verdadeiro filho. Então, se Timóteo é meu verdadeiro filho, eu sou o pai, correto? A Bíblia diz que a ninguém nós devemos chamar de pai. Então, Paulo diz, Timóteo, meu verdadeiro filho. Só que o 2 desmonta. O versículo 2 diz o seguinte, que Deus, vírgula, o Pai. Então eu posso ser pai de uma ideia, pai de um momento, como Abraão, pai da fé, ou seja, porque ele creu, então ele foi chamado de pai, ou seja, foi a pessoa que estava na iniciação, a pessoa que estava no treinamento, no modo operante para qual Deus estabelecesse seus filhos naquele momento. Então a ninguém chameis de pai. Paulo diz que Timóteo era seu verdadeiro filho, enquanto Paulo também estava preso, que Onésimo ele comete um delito, Onésimo cai na mesma prisão de Paulo. E Paulo devolve ele novamente, dizendo o seguinte, agora não devolvo mais um delinquente, eu devolvo alguém que eu gerei como filho. Mas a Bíblia está dizendo, porque Deus é o Pai. Por isso que a ninguém nós podemos chamar de pai, a não ser Deus. O próprio Filho unigênito e primogênito de Deus, chamado Cristo, diz, a ninguém chameis de pai, a não ser o Senhor
teu Deus, Criador e Salvador. Só queria falar isso, porque deu uma referência e eu fiquei assim até um pouco preocupado. Eu estou trazendo um conteúdo, falei, e esse é verdadeiramente filho? Se ele é meu verdadeiro filho, eu sou pai. Mas na sequência ele diz, Deus que é pai. Somente a Deus nós podemos chamar de pai. Mateus 28, capítulo 16 em diante. Aqui o relato de Mateus, após a morte, após o sepultamento, depois os guardas, depois da ressurreição, Jesus está com os seus discípulos, a saber, os 11. Então, ele diz o seguinte, relacionado à grande comissão. Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós estamos falando de discipulado no Novo Testamento. Nós estamos falando de discipulado, por que eu decidi pegar Mateus? Porque Mateus usa, no mínimo, 80 vezes a palavra que caracteriza discipulado. E ele traz mais claramente a ideia de fazer discípulos. Ele traz mais claramente a ideia de produzir discípulos para Jesus. Quando nós olhamos para Marcos, que também é um relato do Evangelho de Jesus, é um relato, por exemplo, do mesmo tema, da mesma situação, ele vai trazer uma característica de pregação do Evangelho. Então, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E Mateus está dizendo, ide e fazei discípulos. Então, as duas conotações aqui traz a ideia de que nós estamos discipulando, de que nós estamos treinando, de que nós estamos formando ou fazendo discípulos. O termo original, que traduzido seria meu aluno. A palavra discipulado ou discípulo é aprendiz, pupilo, o meu trainee, aquele que está sendo treinado. E essa palavra do original, ela traz que nós podemos fazer. Muitas vezes as pessoas são questionadas em relação ao ID e ficam muito focados no ID. Olha, porque a instrução da palavra de Deus é ir. Então vá. Você viu aqueles camaradas que batem na porta, que chamam você e falam do Evangelho? Você está vendo? Eles estão, sabe o quê? Eles, pelo menos, eles estão cumprindo o ID, como se o ID fosse o macro. O ID não é o macro. O ID é o processo pelo qual o Evangelho vai chegar na vida das pessoas. Então você não vai ouvir do Evangelho de Jesus na sua vida, em você e através de você, se você não sair. Se você não ir. Se alguém não chegar até você, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem vá? Como ouvirão se não há quem saia? Como ouvirão se não há quem se disponha a fazer? E quem são esses que vão se dispor a fazer? Quem são esses que vão se dispor a irem a pregar o Evangelho? Então, muitas vezes, pelo menos eles estão fazendo o ID, né, irmão? Então, mas o ID não é o macro. O macro é a pregação do Evangelho. O macro é a mensagem pela qual esses que estão indo têm que levar. Porque eu posso ir e tem muita gente indo.
Tem muita gente indo, batendo nas portas e falando o que não está na palavra de Deus. Tem muitas pessoas indo, chamando para sentar, para tomar um café, para fazer o termo, entre aspas, discipulado, e falando de qualquer outra coisa. Falando de carro, falando de casa, falando de sexo, falando de tudo, menos do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus tem resposta para o seu casamento. O Evangelho de Jesus tem resposta para o seu trabalho. O Evangelho de Jesus tem resposta para o comportamento na sua casa, de pai para filho, de filho para pai, de empregado para funcionário, de tudo. O Evangelho tem tudo isso daí. Então o ID é a postura que nós temos que tomar, mas o macro não é o ID. O macro é a pregação do Evangelho. O macro é a pregação da palavra de Deus. Então quando nós nos deparamos com essa situação, quando nós nos deparamos com os termos, com as ideias, com as filosofias, nós muitas vezes temos dificuldade de falar sobre um tema tão atual, que muitas vezes foi organizado, né? O tema ele foi organizado há 10, 15, 20 anos atrás como fórmula, como estratégia, como formato de igreja. Se a minha igreja é em discipulado, é óbvio que nós somos uma igreja em discipulado, porque se não tiver discipulado, não tem igreja. Se não tiver discipulado, não tem vida na igreja, porque a vida está no princípio chamado discipulado. Porque se não houvesse discipulado, nós estaríamos aqui. O Senhor não estaria acrescentando entre nós aqueles que hão de ser salvos. E diga-se de passagem, discipulado não é para ímpio. Discipulado não é para convencer pessoas a seguirem a Jesus. Discipulado é para discípulo. Somente discípulo de Jesus vai se submeter ao discipulado. Ou você acha alguém que está submetido ao poder das trevas vai se submeter a uma direção da palavra de Deus? Não vai. Ele vai se submeter, sabe o quê? Ao cafezinho. Vai se submeter ao amor. Vai se submeter enquanto você não fere. Tem um pastor que já tem um bom tempo que eu não falo com ele, mas ele sempre falava o seguinte: oração e canja de galinha não faz mal para ninguém. Então você vai lá e põe as mãos, e ora, e diz, e abençoa, e profetiza coisas. Você vai conseguir, você vai e tal. Eu estou precisando de trocar de emprego, aí eu me proponho a estar junto para que a pessoa tenha um emprego novo. E o Evangelho de Jesus? Tem algumas coisas que foram colocadas na nossa cabeça que parece doutrina. Sabe uma coisa que é falada e repetida por nós que parece doutrina? Deus não escolhe capacitados. Ele capacita escolhidos. Parece doutrina. Alguém falou um dia, alguém fez uma música e agora alguém repete no púlpito e parece doutrina. A gente nem questiona se isso está na Bíblia ou não. Imagina a pessoa entona a voz, né? Irmãos, fica tranquilo. Deus não escolhe capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Amém? Quem falou? Aleluia. Quem que falou isso daí? Quem foi Paulo? Paulo era um desinstruído? Era um Zé Mané? Paulo não tinha conhecimento da lei, não era perito, não era estudioso, não foi formado por um mestre, a saber, Gamaliel? Aí Deus, peraí, eu não escolho. Eu não posso contar com você, Paulo, porque você é instruído. Eu não posso contar porque você é capacitado. Capacita sim. Chama capacitados sim. Você sabe por quê? Porque Deus não anda na minha frase. Deus não anda naquilo que nós falamos que é doutrina. Jesus não anda pelas coisinhas que nós falamos, que muitas vezes parece doutrina. Ele anda pela palavra e pela vontade dele. Pela cultura do reino de Deus e não pela cultura do reino da terra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E quando os nossos olhos começam a ser abertos para essas verdades, essas coisinhas, esses pueril do Evangelho, vai passando na nossa vida. Vai perdendo o valor. A frase tem impacto? Claro que tem. Tem muito impacto. Alguém te amar, te servir, tem muito impacto? É óbvio que tem impacto. Mas se o Evangelho de Jesus não causar transformação na sua vida e na minha vida, esquece. Esquece as coisinhas, o pueril.
o bater na porta de surpresa. Eu faço isso. Mas se eu for até lá e não manifestar o evangelho de Jesus, a vontade de Jesus, a palavra de Jesus, o reino de Jesus, em vão é a minha visita, em vão é o meu bolo, o meu presente, em vão é aquilo que eu vou honrar aquela pessoa servindo, achando que honrar é dar um sapato, achando que honrar é dar um celular, e dependendo do nível da escala, honrar já é outras coisas. Honrar é um carro, honrar é uma BMW, depende de onde o camarada está. Se ele estiver num ponto alto da escala ministerial, da igreja piramidal, se ele estiver na ponta, para servir esse cara e para honrar ele, não pode ser uma gravata, não pode ser um bombom, tem que ser um carro, tem que ser um celular que lançou ontem. Por quê? Porque ele é especial. Se especial entre nós não for a palavra do nosso amado, se especial entre nós não for o que nós pregamos, isso não muda. Isso não muda. Louvado seja o nome do Senhor. No Novo Testamento, essa ideia do trainee, do aprendizado, do aluno, do pupilo, a olhar para a palavra de Deus. No Antigo Testamento nós vemos algumas instruções. A teologia do Antigo Testamento é clara no sentido original da palavra discipulado, pois o conceito macro do Antigo Testamento sempre foi o ato de servir, servo e obedecer. Mas imagina que no Antigo Testamento não é apenas uma servidão às pessoas. Não é uma servidão ao processo, não é uma servidão ao esquema estabelecido, mas é uma servidão aos preceitos. Nós ouvimos hoje aqui que os preceitos do Senhor não são pesados, que a obra de Deus não pode ser pesada. Eu falei com uma pessoa essa semana, eu perguntei como que eram as reuniões de obreiro deles, como que eles se reuniam, qual que era o tema. E ele falou assim: olha, pastor, o tema máximo da nossa reunião é que a obra é pesada. Os obreiros estão enfadados, os obreiros estão cansados, os obreiros estão querendo desistir, estão querendo ficar em casa. Eu falei: mas e a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que a obra é pesada? A Bíblia diz que os preceitos do Senhor são pesados? Então não fique com esses obreiros, fique com a palavra de Deus. Tragam ele para esse discipulado. Peraí, amigo, você está dizendo que é pesado? Por que está pesado? Está pesado porque você está carregando tralha, não o evangelho. Está pesado porque na sua bagagem tem coisa que não tem de ter. Está pesado porque você está querendo cobrar das pessoas aquilo que só Deus pode cobrar. Está pesado porque alguém está te frustrando. Você queria que ela fosse aquela serva, aquele servo, mas ele não é. Aí pesa em você, porque você se sente responsável por aquilo. Você quer que a pessoa produza frutos para você, que você veja. Mas pode acontecer que você nunca vai ver frutos de pessoas que você está servindo e discipulando. Talvez você nunca veja o produzir dos frutos no reino de Deus, de pessoas que você hoje está batendo na porta, está servindo, está amando. Mas só não vai ser pesado se você fizer isso por conta do seu amado. Se você fizer amar, servir e procurar as pessoas por conta de Jesus na sua vida. Eu estava perdido e ele me achou. Eu não valia nada e ele me deu valor. Eu não tinha nada e eu agora tenho tudo. O que é uma frustração para quem tem tudo? O que é um não para quem tem tudo? O que é perder o emprego para quem tem tudo? Amém? O vídeo que o Abimael postou de uma garotinha, garoto que deixou de comer 3 pães, 3 ovos na semana para poder contribuir com a obra de Deus. Tinha uma missionária fazendo um apelo para que as pessoas ajudassem a obra de Deus. E a mamãe não deixava 3 ovos em casa, ela deixava 30 centavos. Porque talvez se deixasse os 3 ovos, alguém poderia comer 2 ou 3. Mas ela deixava 10 centavos para cada um. E um daqueles que tinham entendido guardou aqueles centavos, deixou de comer os ovos naquela semana durante 3 dias. E no final de semana entregou os 30 centavos. E a missionária questiona: mas por que você fez isso, meu filho? Eu fiz isso porque eu já tenho Jesus.
Eu fiz isso porque eu já encontrei Jesus. É por isso que eu fiz isso. Se eu já tenho Jesus, o que me importa ficar 3 dias sem comer? Se eu já tenho Jesus, o que me importa levar um tapa na cara? Se eu já tenho Jesus, o que me importa andar a 2ª milha como direção da palavra de Deus? Nós fomos discipulados a ganhar. Nós fomos discipulados a ter, a conquistar. Deus dá apenas uma restrição a Eva, ou à humanidade, como você prefere entender. Apenas uma. E a serpente vem e tenta discipulá-la. Foi de tudo isso que Deus te proibiu? Você pode tudo isso, e agora Ele te proibiu de tudo isso, você tem valor. Não, foi apenas uma restrição, não foi de tudo. De tudo eu poderia comer, de tudo eu poderia andar, em tudo eu poderia fazer, mas Ele me restringiu apenas de uma coisa. Hoje continua a mesma restrição. Continua a mesma restrição para nós. Apenas uma restrição. Não cometam pecados. Não esteja debaixo de pecado, porque o Espírito Santo vai vir. Eu vou liberar o Espírito Santo. O Espírito Santo estará dentro de vocês e vai convencer vocês do único pecado. Então não pequem. E qual é o pecado? Não ter Jesus como Senhor. Só que agora, os discipulados à base de serpente, você pode tudo. Te proibiram de tudo na vida. Você não pode ir ali, você não pode fazer isso, você não pode dar risada, você não pode usar essa roupa. Não pode, não pode, não pode, não pode. Mas a única restrição é: não pequem. Não vivem debaixo de pecado, porque o meu Espírito vai convencer vocês do pecado de não ter Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Então vocês vão e façam discípulo. Porque para fazer discípulo só existe uma fórmula. Só existe um caminho para se fazer discípulo. Só existe um método de fazer discípulo. É o método que o próprio Mateus diz e Marcos confirma explicitamente. Ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Como que eu posso ensinar? Aqui no último culto do final do ano, eu fiz um apelo aqui em nome de Jesus. Se a gente encontrar aqueles divulgadores do especial de Natal, aquele apelo vai muito longe. Se nós hoje que estamos vivos, nós não reacendermos essa mensagem viva, genuína, curadora, limpadora, purificadora, os nossos filhos vão comer porcarias. As próximas gerações vão chegar nas igrejas, terá balés dizendo que é o evangelho. Terá um coach, um personal trainer dizendo: vocês têm que ter saúde, porque saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Vai ter isso nos nossos púlpitos na próxima geração. Se eu e você não reacendermos esta mensagem pura, genuína, cristalina, que liberta o homem, que faz com que ele agora não sirva mais o mundo e aos prazeres, mas comece a olhar para Jesus. O que o Senhor quer é ficar 3 dias sem comer para que outros conheçam o teu evangelho. O que o Senhor quer é que eu oferte o meu salário desse mês para que coisas maiores possam acontecer na vida de outras pessoas, porque eu já tenho o Senhor. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Se Ele é o teu pastor, se Ele é o teu Senhor, se Ele é o teu dono, de que você tem falta? A Bíblia diz que você não tem falta de nada. Só que nós costumamos olhar para as coisas, entre aspas, que nós não temos e perdemos de exercer um chamamento espiritual diante daquilo que nós já temos, a saber, Jesus em nós. Então a pregação do Evangelho, nós podemos olhar que quando um púlpito, quando uma igreja não tem Evangelho, vai ter que criar características para gerar, mas não discípulos.
Sem o Evangelho de Jesus, irmãos, sem a palavra de Deus, com qualquer outra estratégia, é possível fazer espectadores para o culto. É possível a gente lotar um ginásio sem o Evangelho. Mas não é possível fazer discípulos. É possível a gente fazer público para as nossas apresentações na igreja. Um teatro, um congresso, uma festividade. Dá para conseguir público. Não precisa ter o Evangelho. Se eu contratar a companhia tal de teatro ou de dança, é possível lotar essa igreja. Não precisa do Evangelho. Sem o Evangelho de Jesus, eu consigo atrair para este lugar consumidores do mercado gospel. Eu consigo transformar esse púlpito num balcão de coisas que as pessoas desejam, que as pessoas querem, que as pessoas necessitam o tempo todo. Todos nós precisamos de alguma coisa para nossa casa, para nossa despensa. O carro quebra, a casa precisa de reparo. Então, se eu criar um balcão aqui, onde a proposta do balcão é resolver o problema da sua casa, a gente pode também encher essa igreja, lotar de pessoas. Porém, não é possível fazer discípulos de Jesus. Sem o Evangelho de Jesus, sem as palavras de salvação, é possível atrair clientes para as minhas campanhas. É possível eu fazer uma estratégia para que eu possa atrair clientes para as campanhas santas que vão trazer resultado para as pessoas. Sem o Evangelho de Jesus, eu também posso trazer ativo para o financeiro da igreja. Mas para fazer discípulos, não tem como fazer sem o Evangelho de Jesus. E o que é o Evangelho? O Evangelho de Jesus é a vida, a conduta, o caráter e os ensinamentos que Ele nos deixou prontos. Peça e Ele vai dar tudo. Está na Bíblia. Todas as coisas que vocês pedirem. E estas coisas, todas as coisas, vos serão acrescentadas. E nessa todas as coisas, o cara fala assim, coloca um salário que você quer ganhar. Coloca um X que você quer ganhar, porque todas as coisas, cara. Você tem que pedir, você tem que saber pedir. Pediste e não recebeste porque pediste mal. Então peça. E o ensino é motivado. Sai do púlpito com a Bíblia aberta. Meu, é de Deus. Então é o seguinte, eu ganho 1.000, quero 10.000. Num caso maior de desespero, é uma cura. É um remendo para a vida. A cura é o remendo da vida, gente. Quem ser curado hoje vai morrer. Pode ficar tranquilo. Vai morrer. Então a cura é um remendo. Só que aquilo não é só o remendo, não é só a cura. É o Deus. A cura se torna um Deus. Então a pessoa se prostra por conta da cura. Então ela está se prostrando diante de Deus ou diante da cura? E trazer aquilo também nesse balcão da fé. A pessoa está desesperada, o pai está na UTI, o filho está doente. Então, o que você falar eu faço. Nós aprendemos aqui nessa quinta-feira, em Gálatas, capítulo 5. Não, se o camarada falar, eu falo. Se ele falar que é água, eu tomo. Se ele falar que é uma rosa, eu pego também. É uma rosa? Daí. Quanto que é? É 1.000. A minha cura é 1.000? Cara, barato demais. Barato demais. Alguém abordou o Fábio na UTI com a filha dele. Faça uma oferta de 1.000, uma oferta de sacrifício, para que a sua filha seja curada. Ele falou assim, minha filha vale 1.000? É isso que você está falando? A minha filha vale 1.000? É essa a oferta? Eu não sou a oferta? A oferta é 1.000? Eu não sei se ele usou as palavras de Jesus, mas caberia muito bem. Arreda de Satanás. Caberia muito bem. A minha filha vale 1.000? O que você está precisando vale 1.000? Ou o que você precisa não tem preço? Ou o que você precisa para alterar o destino profético das nações, fazer discípulo das nações, é aquilo que foi derramado na cruz do Calvário, manifestado. Não é aquilo. Não é o sacrifício de Jesus que o mundo precisa. Não é o fruto do sacrifício de Jesus que nós precisamos, não. São de coisas, são de cura, são de casas, são de salários. Então eu discipulo as pessoas para desejarem coisas que acabam daqui a pouco.
Adilson, como é que você prega isso, cara? Eu prego porque eu estou olhando na palavra de Deus. Depois desse tudo coisas serão acrescentadas e o cara coloca o salário. Você sabe que tem algumas linhas antes? Jesus mesmo ensinando. Não ajunteis tesouros na terra. E aí? Com o que eu fico? Eu fico com o estímulo do pregador que pegou o texto e traduziu para mim, que é um bom salário, ou eu fico com o ensinamento de Jesus, não ajunteis tesouros na terra. Aí a decisão está com cada um de nós. A decisão está com esses discípulos. Que tipo de discípulo é você de Jesus? Discípulo dormindo no barco, que quem está acordado vai tomar a direção? Que tipo de discípulo sou eu? Estou no caminho, caminhando, indo para a igreja, servindo. Jesus está do lado e eu estou reclamando porque mataram Jesus na sexta. 2 discípulos no caminho de Emaús, caminhando. Jesus se encosta do lado deles e eles, ao invés de reconhecerem a Jesus, porque a palavra ardia neles, queimava no coração deles, mas não, nós estamos chateados, nós estamos frustrados. Jesus está em você, mas você está frustrado porque a irmã te decepcionou na semana passada. Jesus está em mim, mas eu estou chateado porque não estão conduzindo a igreja do jeito que eu gostaria. Não estão fazendo o ministério do jeito que eu gostaria. Então eu prefiro ficar chateado com o que estão fazendo ao desenvolver Cristo em mim, que é a esperança da glória. Para que eu vou olhar? Se eu for olhar para pessoas, rapaz, é 30 segundos a gente identifica um erro. Não precisa mais do que isso. É 30 segundos. Só que o reino de Deus está dentro de você e a gente se importa com o reino que está fora. O reino de Deus está dentro de nós e a gente está dando ouvido para as ladainhas que vão criando por aí. Então, a quem é? Qual tem que ser dada a minha atenção? Os meus ouvidos, a quem são emprestados os meus ouvidos? Alguém que está politicamente bem interessado na minha vida ou na minha espiritualidade, ou eu entrego meus ouvidos à palavra de Deus? Eu entreguei os meus ouvidos à palavra de Deus, mas eu ainda tenho dificuldade. Então eu preciso sim do discipulado. E como que eu desenvolvo o discipulado? Você sabe como que você discipula pessoas? Sabe como que tem pessoas capazes de discipular outras, sem que alguém chegue e fale o seguinte: a partir de hoje eu vou te ungir como discipulador ou discipuladora? Hoje eu trouxe uma Bíblia aqui de Charles Spurgeon. Por quê? Eu tenho algumas. Deus me deu esse privilégio. Mas eu olhei na história de Spurgeon. Ele foi mais discipulado por Richard Baxter, que foi um grande pregador também antes de Spurgeon. Eu falei, eles devem ter caminhado junto, né? Eles devem ter sentado à mesa, tomado um café e falado do evangelho. Isso é bom, é maravilhoso. Um puritano falando com outro, com um pré-reformista ou pós-reformista. Meu Deus, quanta coisa maravilhosa. Você queria ter esse privilégio, Júlio? Sentar com Richard Baxter. Só que Richard Baxter já tinha morrido quando Spurgeon nasceu. E aí? Foi o discipulado espiritual? Foi uma encarnação de Richard? Não. Foi os livros. E o livro mais importante, que hoje você pode procurar, tem à venda: Discipulado Pastoral. Foi um livro que marcou muito a história de Spurgeon. Um livro de Richard Baxter, que já havia morrido. E quando ele olhava para aquilo, ele se sentia discipulado. Ele foi discipulado por um cara que não estava presente, que deixou um livro. E hoje você tem uma Bíblia com referências da vida e da conduta desse camarada. Hoje você tem a Bíblia Sagrada sem nenhuma anotação, que é o livro dos livros. Mas muitas vezes esse livro dos livros está fechado na sua casa e você está assim: ai meu Deus, eu fui discipulada que se você clamar, Deus pode mandar uma irmã bater na minha porta e falar o que eu preciso. Pode ser, então eu vou clamar por isso. Eu vou clamar porque Deus toque no coração de alguém e envie algo aqui na minha casa.
Não, querido, se você se curvar a Jesus, se você se render a Jesus, Ele vai fazer todas as coisas. Ele faz. Ele abençoa, Ele prepara situações. Isso aí, por quê? Porque isso não é o que vai ter na eternidade. É isso daí que você precisa para agora? Beleza, vai lá. É um emprego melhor? Amém, glória a Deus. Mas isso vai te corromper? Ele sabe. Ele sabe, porque Ele está lá na frente. Então, às vezes, nós pedimos, e pedimos mal, é por isso, porque nós pedimos coisa que Deus sabe que nós vamos se corromper. Deus sabe disso. E a referência que eu ia trazer do Antigo Testamento está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1. Moisés disse: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei e guardá-los-eis para cumprir. Ei, ouçam, aprenda e guardem. Ah, o que você aprendeu no discipulado? Ah, aprendi maquiagem. Rapaz, olha, eu não sabia fazer investimento na bolsa, agora eu tô fera. Ah, é? Parabéns. Parabéns para você. O que mais? Rapaz, eu não gostava do Corinthians. Agora eu tô gostando do Corinthians. Top. Se converteu ou desconverteu, sei. Então, o princípio é ouvir, aprender, guardar e praticar. Na hora da prática, você vai estar discipulando. Se hoje aqui, nessa igreja, com poucas pessoas, alguém falar assim: olha, eu estou com um problema, eu estou com uma situação no meu casamento. Esse camarada tem o Espírito Santo. Esse camarada tem a palavra de Deus. Mas se por um momento ele está como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, frustrado com um problema no casamento, ele vai encontrar pessoas entre nós aqui para se aconselhar. Se ele estiver com um problema na área da saúde, de emprego, ele vai encontrar aqui pessoas para ele se aproximar e desenvolver um relacionamento e se aconselhar e aprender da palavra de Deus junto com essa pessoa. Porque eu não posso esperar de uma pessoa estar à minha disposição. Nós temos que estar à disposição de Deus. Se Deus nos conduzir a ir, iremos. Evangelização não é discipulado. Evangelização é quando nós vamos proclamar a palavra de Jesus, quando nós vamos realmente ver que os discípulos de Jesus, que estão perdidos, muitas vezes com os olhos tapados ou sonolentos, ao ouvirem o evangelho de Jesus, opa, vamos caminhar, porque esta é a obra de Deus na minha vida. Eu estou perdido, eu estou parado. Jesus não tem discípulo, gente, ocioso. Que ociedade é essa? Como que podemos ficar ociosos diante de tal palavra? Como que podemos ficar ociosos diante de tal ordem, um chamamento de uma comissão? Vá, se disponha. Se disponha para que aquilo que Deus deseja realizar, Ele realize. Você sabe que se você não for, o seu irmão não for, quem está do seu lado não for, sabe o que vai acontecer? As pedras vão clamar. Ligue a televisão e você vai ver um monte de pedra clamando. Ligue os rádios hoje e você vai ver um monte de pedras clamando. Pessoas que não têm o evangelho, pessoas que não têm a Jesus, estão proclamando. Por que eu digo? Porque estão pervertendo a palavra. Por que eu digo que são pedras? Porque estão pervertendo o evangelho de Jesus, mas estão clamando. Então eu e você vamos clamar. Vamos entender o que João Batista disse, dizendo: eu não sou a voz. Eu sou a voz do que clama. Eu não sou o clamor, necessariamente dizendo. Então, eu sou uma voz, abra a boca. Que Deus vai clamar. Que Jesus vai clamar através do que você fala, do que você faz, do que você empreende. Queria convidar vocês para a gente ficar em pé. Quando nos tornamos discípulos de Jesus, é a partir do momento que nós acreditamos que Cristo é Senhor e somos totalmente salvos por Ele. Nos tornamos discípulos de Jesus.
E a palavra discipulado quer dizer uma combinação de um contínuo aprendizado e obediência. Contínuo, não tem dia para acabar. Ah, mas até que dia que é o seu discipulado? Não tem dia, é contínuo. Discipulado com a palavra de Deus, discipulado com o estudo, discipulado com o culto, discipulado com o irmão. Desenvolva discipulado, desenvolva amizade. Tem pessoas que não querem receber pessoas nas suas casas. Não, a minha casa não. Eu converso com as pessoas na igreja, na rua, mas a minha casa não. Você é doido? Vou receber pessoas na minha casa? Ah, é? Parabéns. Parabéns para você. Como não vai receber? Ah, porque tem meu sofá, porque tem isso, que tem aquilo, que tem não sei o quê. Meu, você é discípulo de Jesus? Você tem certeza que um discípulo de Jesus amaria mais o sofá do que as pessoas? Um discípulo de Jesus amaria mais o carro do que as pessoas, do que a proposta do reino de Deus? Que discípulo é esse? Então tomara que Jesus tire o que você tem, para que você não ame mais as coisas do que a Jesus, para que você não ame mais as coisas do que a proposta do reino de Deus. Que conversa é essa? A minha casa, o meu carro, as minhas finanças, a minha família estão à disposição do reino de Deus. Se aquilo que Deus tem me dado não servir para servir o propósito de Deus, para que eu quero? Para que você quer? Para que você quer ter um salário melhor? Para que você quer ter um carro melhor, uma casa melhor? Ah, é para que você é especial. A serpente falou isso para Eva também, tá? O diabo falou isso também para Jesus, que ele era muito especial, não podia passar fome. Filho de Deus não pode passar fome. Então esse discipulado é a cultura de Satanás e não a cultura de Jesus. Eu quero terminar com um texto também maravilhoso de João 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traíste, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, aleluia, Deus tinha depositado em Jesus, e de que ele havia saído de Deus, e que agora voltaria para Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Estava com a toalha à sua cintura. Aproximou-se, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim. Por quê? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. O que você está fazendo agora? De quem você está lavando os pés? Qual é a pessoa que Deus tem colocado no seu coração, no seu caminho, na sua dieta, para que você possa lavar os pés? Adilson, olha, realmente eu tenho uma pessoa que eu tenho sentido um desejo muito grande de visitar, de amar, de servir, de levar o evangelho, a palavra de Deus. Seguinte, vou falar uma coisa para você, cara. A pessoa não entende. O cabeça dura. O cara não entende o que eu falo. Eu estou amando, ele está indo para outros caminhos. Eu estou ensinando e ele não entende, cara. Não vou mais não. Eu desisto de servir essa pessoa. Eu desisto de amar. Eu desisto de lavar os pés. Por quê? Porque ele não entende. Tá, ele não entende o que você está fazendo e você não entende a Bíblia. Esse seu possível discípulo ou possível discípulo de Jesus que está impresso no seu coração para servir, não entende o que você está fazendo, correto?
e nós não entendemos o que Jesus falou. Jesus diz, quando Pedro pergunta, por que lavas os meus pés? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço agora, tu não entendes. O que eu estou fazendo por você agora, Pedro, você não entende nada. Mas quem precisa entender entre o ato de lavar os pés e de ter os pés lavados é quem lava. Quem precisa entender isso sou eu. Quem precisa entender o que ato é esse vai produzir no reino de Deus é quem está lavando os pés. E de quem é que você está lavando os pés? De quem você tem colocado à sua frente para lavar os pés? Não, mas ele não entende, mas não é para entender. Jesus mesmo disse a Pedro, agora você não entende, mas tu saberás depois. Aleluia. Talvez você está amando pessoas hoje que não estão entendendo, mas fique com a palavra de Jesus, ele vai entender lá na frente. Talvez você está servindo, está batendo a porta, você está abrindo a sua casa, abrindo o seu coração para receber pessoas e eles não estão entendendo, mas fica tranquilo, fica na palavra de Jesus, lá na frente eles vão entender. Lá na frente eles vão saber porque você se curvou para lavar os pés. Lá na frente eles vão entender porque você amou tanto. Lá na frente eles vão entender porque que você se dispôs a amar e a servir. É lá na frente, não é agora. Você sabe por que não pode ser na hora que você lava os pés? Você sabe por que não pode ser na hora que você está servindo? Senão você pode correr o risco de roubar a glória para você. Você pode correr o risco de achar que você foi especial naquela vida. Não, o especial é Jesus. O especial é a palavra de Deus. O especial é o evangelho que nós estamos liberando aqui. Isso é o especial. Se essa palavra tocou seu coração, vamos orar. Meu coração quase salta a minha boca nesta manhã. Diante de uma palavra tão poderosa, que me faz abrir os olhos para tantas coisas, para tantas pessoas. De um testemunho que nós tivemos aqui, de uma pessoa com a decisão de um suicídio, subiu para sua casa para poder escrever uma carta para deixar. E lá no fundo de uma sala, alguém orando e adorando a Deus, aquilo discipulou aquela pessoa e fez ela tomar uma decisão radical por Jesus. Mas talvez ele não está entendendo agora. Ele não sabe o que está acontecendo agora, mas ali na frente ele vai entender que foi especial, que foi um momento que Deus preparou para que ele ouvisse a voz de Jesus. Eu quero terminar com uma oração, aonde você que é discípulo de Jesus, você pudesse aí pegar na mão de um outro discípulo, para a gente orar de 2 em 2. Para você orar com esse irmão, com a sua esposa, com quem está do seu lado, ou procurar alguém, para que a gente possa pedir ao Espírito Santo que ele imprima essa palavra nos nossos corações, e que a gente não faça discipulado porque é um esquema da igreja, para que a gente não ame as pessoas porque faz parte da estratégia de crescimento da igreja, mas porque faz parte dos princípios elementares da fé cristã. E se nós somos cristãos, nós somos discipulados. Se nós somos cristãos, nós somos discipuladores. Se você pode fazer isso, ore com esta pessoa agora, em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, diante desta palavra, diante de que o Senhor tem para as nossas vidas neste lugar. Ó Senhor, nos perdoe por muitas vezes olhar para esse tema, achando que esse tema é apenas um método da igreja. Muitas vezes olhamos para esse tema achando que é apenas uma estratégia de crescimento e de atrair pessoas. Não, é um princípio da Tua palavra. É um fundamento da Tua igreja, Pai. Como nós vamos conseguir ser discípulo de Jesus sem amar as outras pessoas? Isso pode denunciar algo tão grave na nossa vida. Isso pode denunciar algo tão grave em nós se nós não amamos.
Pode ser que ainda sejamos discípulos de pessoas, discípulos de sistemas, discípulos de homens e de mulheres. Mas quando nos tornamos discípulos de Jesus, o amor de Jesus está em nós e nós amamos sim. Nós servimos sim, nós lavamos os pés sim, e não importa se eles entendem ou não. Não importa se eles entendem ou não, nós vamos lavar os pés. Não importa se eles vão entender agora ou depois, nós vamos lavar os pés. Nós vamos clamar por oportunidades. Nós vamos correr atrás de pessoas para lavar os pés, sim, mas não que elas nos deem resultados, não que elas sejam da nossa igreja, não que eles participem dessa comunidade, mas que eles participem da comunidade do reino de Deus. Declara isso no seu coração. Enquanto nós caminharmos com esse tabernáculo que é o nosso corpo, carregando o Espírito, que é a presença do Senhor, não venhamos pensar naquilo que podemos receber aqui como recompensa. Não venhamos esperar que nosso resultado daquilo que fazemos aqui já esteja em nossas mãos amanhã, através daquilo que fazemos aqui. Mas na esperança, sendo nós
verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos do Senhor, como pessoas espirituais, possamos guardar no nosso coração a certeza que nossa recompensa ela vem sempre do Senhor, na hora certa, no dia correto, até a consumação dos séculos, ela se cumprirá em nossas vidas. Nós fazemos nossa parte e o Senhor com certeza estará cuidando de nós todos os dias de nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa continuar nos abençoando, dando uma semana de bênçãos para a nossa família, para o nosso trabalho, nosso chefe, que seja aqueles que nos acompanham, aqueles que fazem parte do nosso ciclo de relacionamento, que nós possamos dar frutos através da palavra que é gerada em nossos corações a cada dia, aqui onde nós recebemos ela, que nós possamos agradar ao Senhor em nossos atos, não somente de palavras, mas que possamos pôr em prática tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que recebemos, que o Senhor possa se agradar de nós, porque nós somos discípulos do Senhor e possamos permanecer nessa posição e assim gerando frutos, gerando filhos que possam ouvir a voz do Pai e assim se firmar nessa rocha até o fim do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Boa semana. Amém. melodia. Com Cristo
já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Ele vive em mim. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sou livre. Oh, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, eu sou por Cristo, eu sou mais que a neve. Sim, eu sei, sim, neste sangue lavando mais alvo. Hoje eu sou mais que a neve, eu sei. Deus, pessoa.